eu já disponibilizei um arquivo a respeito de equilíbrio ácido base, que é uma aula considerando, abordando esses conceitos em si, da parte teórica, e resolvendo alguns exercícios da lista. E eu vou resolver também alguns exercícios que eu escolhi que tem uma relação muito forte, né, com os exercícios que estão no questionário avaliativo que vocês vão resolver aí em breve. Então, que exercícios são esses? São exercícios envolvendo a conversão de valores de concentração de H+ para pH ou OH- para pOH, e o contrário também, onde eu tenho um pH, eu preciso descobrir a concentração de H+, ou tenho pOH, preciso descobrir a concentração do OH-. Então, eu vou dar início a essa aula de hoje, resolvendo esse exercício, essa questão 7, porque outros exercícios já foram abordados nessa primeira aula, que também já está disponível para vocês. Ah, mas que exercícios são esses? São exercícios que eu considero fundamental e peço que vocês não deixem de fazer, tá? São as questões de número 6 e 16. Então, deixem anotado aí as questões de número 6 e 16. Ok? Então, essa primeira questão aí, ela é a questão de número 7. E na lista de exercício, vocês vão me acompanhando aí, ó, ela diz que o pH médio do sangue é de 7,4. Informa também que o valor de Kw é 2,4 vezes 10 a menos 14. E aí vamos pensar aqui, alguém de repente vai ficar um pouco surpreso e falar o seguinte: professor, mas esse valor aí não é de 1 vezes 10 a menos 14? Por que aí o exercício fala que é 2,4 vezes 10 a menos 14? Por quê? Ele considera que a nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus Celsius. E qual a implicação que isso tem no valor de Kw? E o que é o Kw? O Kw é a constante do produto iônico da água. A água é uma molécula, ela é neutra, e ela tem a capacidade de ionizar. O que é isso? Ela combina com ela mesma e ela produz H+ e OH-, do produto da dissociação da água. Esse valor aqui, ele é igual a 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. E a 36 graus, o valor do Kw é 2,4 vezes 10 a menos 14. Por quê? Porque a constante varia com a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a dissociação da água. Por quê? Porque a 25 é 1 e a 36 graus é 2,4, ou seja, ela aumenta. Certo? Então, a princípio, a gente precisa dessa informação. Então, aqui tem uma representação da ionização da água. Água líquida, pura, certo? Ela sofre ionização, produzindo H+ aquoso e OH-. Quem é o H+? O H+ é o componente ácido da solução. E o OH- é o componente que dá o caráter básico à solução. Então, se uma solução é ácida, básica ou neutra, ela vai ser definida em função desses componentes. Quando os dois são iguais, ou seja, eles são iguais a 10 a menos 7, a concentração dos dois, eu tenho um equilíbrio entre os dois e o componente ácido é igual ao básico, a solução tem caráter neutro. Quando o H+ fica maior que 10 a menos 7, como isso aqui é uma constante, o produto dos dois, obrigatoriamente, se um aumenta, o outro tem que diminuir, de forma que o produto entre os dois vai continuar sendo um valor constante. Então, se o componente ácido aumenta, obrigatoriamente o componente básico diminui. Se o componente básico diminui, o componente ácido obrigatoriamente aumenta, porque o produto dos dois continua sendo uma constante a um determinado valor de temperatura.
Por favor, se eu estiver falando novidade, me interrompam aí, tá? Ah, Wagner, mas o que tem a ver isso com pH, pOH que você falou no início da aula? Tudo sai daqui, pessoal. Está tudo relacionado. Se a água não ionizasse, eu não teria como determinar esses valores de pH e pOH. A teoria toda por trás disso sai do equilíbrio de ionização da água. Então é importante a gente entender isso. Bem, então retornando ao exercício. O valor do pH médio é de 7,4. Ele quer saber qual é a concentração de H+, e qual é a concentração do OH-. Qual é a relação entre pH e concentração de H+? Está representado aqui, ó. O pH é menos log da concentração de H+. O que significa isso? Significa que se eu aumentar a concentração de H+, como o pH é menos log de H+, o pH diminui. Aumenta H+, diminui pH. Então, a relação deles não é direta. Eu não aumento um e aumento o outro. Se eu aumento H+, eu diminuo o pH. E aí é interessante, e aí nessa outra aula também eu já explico isso, a gente recordar algumas propriedades de logaritmo para resolver esses exercícios. Que propriedades são essas, professor? Por exemplo, se o pH é menos log de concentração de H+, existe uma propriedade de logaritmo que é log de A na base x é igual a y. Ou seja, se eu for pegar a função inversa disso aqui, eu posso reescrever isso da seguinte forma, que x elevado a y é igual a A. E aí eu fiz aqui, ó, coloquei de caneta vermelha para deixar destacado. Certo? Se o meu y é o pH, o 10, quando não aparece nada aqui, log de H+, a base é 10, é o x, que está aqui embaixo, o H+, fica sendo A, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. A concentração de H+, ela é 10, que é o x, ó, olha o x aqui, ó, elevado a y, que vai ser menos pH. Ou seja, se o exercício me fornece a concentração de pH médio, eu consigo descobrir de uma maneira simples, tá? Consigo descobrir aqui de uma maneira simples que a concentração do H médio é 10 elevado a menos 7,4. Então, aqui eu tenho uma calculadora do Google mesmo, tá? E nesse caso aqui eu preciso de ter, ó, o x elevado a y. Então, eu vou colocar aqui 10, ok? Aperto x elevado a y. Vocês vão ver aqui, ó, que apareceu um quadradinho. Esse quadradinho aqui é o expoente que eu tenho que preencher, que é o y. Então, eu vou colocar menos, tá vendo? O menos já apareceu. E vou colocar 7,4. E aí eu aperto OK. E aqui já aparece para mim o valor, ó, 3,98 vezes 10 a menos 8. Então, eu já sei que a concentração de H+, ou a concentração de íons H+, médio, é de 3,98 vezes 10 a menos 8 no sangue. Bem, agora vem a questão. Como que eu descubro qual é a concentração do OH-? Eu posso descobrir usando essa equação aqui, ó. Olha só, eu tenho o valor do KW, eu tenho o valor do H+, eu quero descobrir quanto que vale o OH-. Então, eu mantenho o OH- aqui e passo o H+ para o outro lado da igualdade, ó, dividindo. Então, repetindo aí, ó, e concluindo, eu tenho que o meu OH- é 2,4 vezes 10 a menos 14, dividido por 3,98 vezes 10 a menos 8. Quanto que vai dar essa resolução aí? Esse valor aqui, ó, vai ser de 0,60 vezes 10 a menos 14 vezes 10 a 8. Então, quando vocês estiverem fazendo essas contas, e eu vou pedir a vocês que prestem muita atenção, porque é uma das maiores fontes de erro na hora de resolução desses exercícios, são essas contas. Como que a gente faz essa conta aqui, ó? Você esquece a potência de 10 inicialmente, divide o 2,4 por 3,98, dá 0,60.
O 10 a menos 14 continua aqui. O 10 a menos 8, que está no denominador, ele sobe multiplicando com sinal invertido. E aí eu faço o quê? Eu repito a base, que é 10 para os dois casos, e somo os expoentes. Menos 14 com 8, eu vou ter 10 a menos 6 mol por litro. Então, nesse caso aqui, ó, eu já consegui descobrir a concentração do H+, e do OH-. Vê se vocês têm dúvida aí. Pessoal, essa questão é muito interessante, que fique entendido, porque a gente entendeu como converter H+ para pH para concentração de H+, como converter concentração de H+ para OH-. E se eu precisasse calcular o POH aqui, ó, não seria difícil, eu faria o quê? POH é menos log da concentração de OH-. A questão 17, ela apresenta a concentração de H+ igual a 10 a menos 4 mol por litro. E ela simplesmente quer saber o seguinte: qual é o valor de pH dessa solução? Então, eu escolhi essa questão pelo seguinte: a princípio, eu vou pegar que o pH é menos log da concentração de H+, certo? E aí eu simplesmente colocaria aqui, ó, menos log de 10 elevado a menos 4. 10 a menos 4 é a concentração do H+. Bem, agora a questão que muitos alunos esbarram aí é nessa propriedade logarítmica, que eles têm dificuldade para resolver isso. Como que eu faço para resolver isso? Eu faço isso da seguinte forma: existe uma outra propriedade logarítmica, que é log de A elevado a x na base 10. Esse x que está aqui, ó, como expoente de A, ele pode ser transferido ou transportado para frente do log. Ou seja, ele fica como x vezes log de A na base 10. Então, se vocês observarem aí, nós temos uma situação aqui que é bem parecida, tá? Vamos pensar aqui direitinho, ó. Quem que é o meu A aqui, ó? Olhando para essa equação aqui, ó. O meu A aqui fica sendo o 10. Ou melhor, vamos fazer o contrário. Esse aqui, ó, é o meu A. O menos 4 é o x, tá certo? Então, esse x que está aqui, ó, ele vem, que é o menos 4 aqui para frente multiplicando. Mas aqui já tem um sinal de menos. Então, eu tenho que colocar menos, que multiplica menos 4 entre parênteses, vezes log de 10 na base 10. Vocês podem usar a calculadora do Google ou alguma calculadora científica que vocês já tenham aí. Mas quando o logaritmo coincide com a base, 10 e 10, por exemplo, esse log aqui vai ser igual a 1. Então, eu tenho menos com menos, vai dar mais 4. E 1, que é esse valor, 4 vezes 1, eu tenho um valor de pH 4. Ah, professor, e se eu quisesse aqui ir um pouco mais a fundo e descobrir qual que é o valor do POH, como que eu faria isso? Então, tem uma outra equação que diz que pH mais POH é igual a 14 a 25 graus Celsius. Aí, se fosse temperatura do corpo humano, 36 graus, aí o valor não seria mais 14 aqui, não. Eu teria que usar aquele valor de kW lá que foi fornecido no exercício anterior. Então, qual é o valor de pH que foi determinado? É 4 mais POH, isso aqui vai ser igual a 14. Se eu transferir esse 4 para o outro lado da equação, eu vou ter que o POH vai ser igual a quanto? 10. E aí, para aproveitar o conhecimento de vocês e para a gente revisar isso, essa solução ela teria caráter ácido, básico ou neutro. Escreva para mim no chat aí. João, muito obrigado. Vai ser ácido mesmo. Por quê? Sempre que eu tenho pH menor que 7, o caráter é ácido. Bem, e se não olhasse pelo pH, se eu tivesse só o pOH, vocês conseguiriam fazer isso? Isso é interessante vocês começarem a testar, olhar para o pOH e ver o seguinte: bem, o pOH é 10. pOH maior que 7, eu vou ter solução ácida também. Se vocês olhassem só para a concentração do H+, você conseguiria caracterizar o caráter da solução? 10 a menos 4 é maior
ou menor que 10 a menos 7? Isso também é outra fonte de confusão na cabeça dos alunos aí. 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 7. Então, significa que o componente ácido, tá? Ele é maior que 10 a menos 7. Então, na realidade, eu tenho a solução ácida aqui também. Ok? A questão 16 da lista de vocês diz que existe uma solução de ácido acético 0,1 molar. O que significa HOAC? HOAC eu queria inicialmente apresentar para vocês, porque isso aqui é uma sigla, ou é uma representação. Não existe o ácido HOAC na realidade. Isso aqui não é uma fórmula molecular, isso aqui é uma adaptação. Adaptação de quem? Da fórmula estrutural do ácido acético. O ácido acético ele tem essa fórmula aqui, ó, CH3C, dupla OH. Ele tem esse grupo aqui que é chamado de grupo carboxila. E ele tem hidrogênio aqui na metila e tem 3 hidrogênios aqui ligados ao oxigênio. Qual deles é o hidrogênio ácido? Ou seja, qual deles é o hidrogênio ionizável, aquele que na presença de água vai ser liberado? É apenas esse aqui, ó, ligado ao oxigênio, tá? Esses 3 aqui ligados ao carbono, eles não ionizam, tá certo? Com facilidade. Então, esse aqui que é o responsável pela acidez do ácido acético. Então, voltando à representação dele, o H significa o quê? Que ele tem um hidrogênio ionizado só, senão seria H2, H3, H5, 4, por exemplo. O O significa que ele tem átomos de oxigênio na estrutura dele, e o AC é uma representação para acético. Então, fica fácil aqui para a gente demonstrar que ele é um ácido monoprótico, tá? Ele vai ter um hidrogênio só que a gente vai preocupar que vai ionizar. Ele é um ácido oxigenado. E é o ácido acético para eu não ter que ficar escrevendo essa fórmula aqui sempre, que é trabalhosa, tá? Ok? Bem, professor, você falou que ele é um ácido fraco. Isso. Sempre que vocês verem essa informação no exercício fraco, vocês têm que considerar que existe um equilíbrio de ionização. Ionização de quem? Ionização do ácido, tá certo? Ionização do ácido. Porque, na maioria das vezes, a gente considera, quando se fala em ácido forte, apenas uma setinha dessa aqui, ó, da reação direta. Ou seja, a gente considera que o ácido forte, ele ioniza 100%. O ácido fraco, por outro lado, o que acontece com ele? Ele estabelece o equilíbrio. Então, falar que ele é fraco é sinônimo e já está dizendo para vocês que vocês têm que escrever a expressão de equilíbrio. Ok? Então, voltando. Esse ácido acético, eu tenho uma solução dele que é 0,1 molar. Essa solução, uma parte dela foi pega, transferida para um becker. Nesse becker foi introduzido um eletrodo de um potenciômetro, que é o pH-metro, e foi medido a 25 graus Celsius também. Olha que importante a temperatura. Quer dizer o quê? Que o KW aqui é 10 a menos 14, tá? O pH dele deu 2,48. Tá ok? O que o exercício pede para a gente? Ele quer calcular o Ka. O que é o Ka? O Ka representa constante de equilíbrio. O A é o equilíbrio de ácidos fracos. Se fosse base, seria KB. Tá ok? Então, eu escrevo inicialmente o meu equilíbrio, que está aqui, ó. HOAC aquoso, ele é um ácido fraco, então eu sei que vai entrar em equilíbrio. Então, eu coloco, represento as reações direta, reação inversa, coloco H+ aquoso e OAC- aquoso. Estão representados aqui. Tá ok? Bem, o que eu faço agora? Assim como eu falei com vocês há um tempo atrás, nas aulas de equilíbrio químico, eu vou fazer uma tabela. Essa tabela vai me fornecer um panorama, tá, de tudo que está acontecendo entre o início, a variação em relação à concentração inicial e a concentração de equilíbrio. Ou seja, que seria o processo final, depois que o equilíbrio químico foi estabelecido. Então, no início, eu tinha apenas ácido acético. O que eu chamo de início? Início é o momento que ainda não aconteceu nada. Ou seja, não, teoricamente, não ocorreu ionização. Então, nesse caso aqui, ó,
Qual que era a concentração do ácido acético? 0,1 molar. Ela está representada aqui. E quanto que era do H+? O que é esse tio que você coloca aí, professor? Eu coloco ele para representar aproximadamente 0 no início. E aqui o acetato também, aproximadamente 0. Bem, a proporção é de 1 desse quando ioniza. O que significa ioniza? Significa que a molécula ela foi quebrada, entre aspas, né? Ela foi fragmentada e ela produziu íons. Aí ela deixa de existir. Para cada uma dessa que sofre ionização, eu coloco um sinal menos para dizer que ela foi consumida, ela foi reagente. Ou seja, do reagente formou os produtos da reação direta. Então, ela foi consumida. Se eu coloquei X, por que você não colocou 1, Wagner? Seria 1 se fosse ácido forte, mas é fraco? Eu não sei quanto foi. Foi uma quantidade X. Mas se X desse aqui, ó, em mols, por exemplo, ele foi consumido, e a proporção é de 1 para 1, aqui foi produzido, por isso mais, X também. Tá certo? E quanto foi produzido o acetato? O acetato também foi produzido X, porque a proporção é de 1 para 1. Se no início eu tinha 0,1 e consumiu X, depois que o equilíbrio foi estabelecido, eu fiquei com 0,1, que eu tinha inicialmente, menos o X, que foi ionizado. No início eu tinha 0 do H+, e formou X. No final eu tenho quanto? X. E a mesma coisa do OAC. Beleza? Beleza. Como que eu escrevo a constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio é igual a quem? Produto das concentrações dos produtos dividido pelo reagente. Então, eu tenho H+, essa aqui significa essa representação de concentração molar, vezes o acetato. Por favor, vou chamar a atenção aqui mais uma vez, ó, o mais aqui não quer dizer que aqui seja mais também, não. Muita gente erra isso aqui, tá? Aqui é vezes, isso aqui vem de onde? Da expressão da lei de velocidade. Velocidade é proporcional à concentração dos reagentes, ao produto delas. E aqui eu tenho na reação o produto de H+, vezes o acetato. Dividido por quem? Pela concentração do acetato. Eu tenho o Ka, que é o produto da concentração de H+, vezes o acetato, dividido pelo HOC. Quais são os valores que eu tenho para o equilíbrio aqui, ó? Está cá no cantinho aqui em cima, só para a gente recordar e mostrar a vocês que eu estou fazendo apenas uma transposição de valores, tá? Qual é a concentração do H+ no equilíbrio? X. Qual é a concentração do acetato no equilíbrio? X. Então, eu tenho X vezes X. E a do HOAC? 0,1 menos X. Está aqui embaixo. Tá certo? Então, continuando as nossas contas. Aqui eu tenho x vezes x, que é x ao quadrado. Aqui eu tenho 0,1 menos x. Tá certo? Professor, mas eu não sei quem é o x. Quem é o x? Primeira pergunta. O x, pessoal, como está representado lá em cima, é a concentração do H+ no equilíbrio. É mesmo, é a concentração do H+. E como que eu determino ela? O exercício tem que me fornecer alguma coisa. Como que eu determino a concentração do H+ no equilíbrio? Eu determino ela simplesmente fazendo essa relação que vocês já conhecem. Qual a relação que eu falei com vocês no exercício anterior? H+ é igual a quem? 10 elevado a menos pH. Quanto que é o valor do pH? 2,48. Então, eu coloco ele aqui, e assim que eu coloco e vou lá na calculadora, eu descubro que isso é igual a 0,0033, ou 3, contando 1, 2, 3. 3,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Esse é o valor de X. O que eu faço, então, com o valor de X? Eu simplesmente substituo esse valor de X na minha equação aqui, ó. X vezes x é 3,3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 0,1 menos 3,3 vezes 10 a menos 3. Professor, como que eu resolvo essa equação de cima aqui? Eu estou em dúvida. O que eu tenho que fazer?
Olha só, o 2, ele eleva ao quadrado tudo que está aqui dentro, tá? Então, você vai ter que fazer uma conta. Minha sugestão, para você não errar isso aí, tá? A minha sugestão é que você faça a conta em 2 momentos aqui. Primeiro, você pega o 3,3 e eleva ao quadrado, aí anota o valor. Depois você pega o 10 a menos 3 ao quadrado aqui, isso aqui vai dar 10 a menos 6. Você vai multiplicar o 2 vezes o 3 aqui. E aí você divide pelo resultado da sua conta aqui embaixo. Qual vai ser o valor do Ka? O Ka vai ser 1,13 vezes 10 a menos 4. Professor, aqui eu ponho molar? Não, não põe molar, tá? Constante de equilíbrio, não só o Ka, mas o Ka, o Kb, o Kc, o Kp, o Kw, são adimensionais, não tem valor de unidade. Tá certo? Então, ó, a princípio, nós calculamos a partir do valor do pH de uma solução, tá? De ácido acético, qual o valor da constante de equilíbrio dele. E o que significa esse valor negativo para a gente aproveitar aqui e entender? Vamos retornar aqui um pouquinho, ó. O valor ali deu negativo. Vocês estão vendo que o que aparece aqui, ó, é a concentração, produto da concentração do produto dividido pelo reagente, e é igualado a Ka. Se esse valor aqui for igual a 1, significa o quê? Significa que a quantidade, o produto das concentrações do produto é igual à concentração do reagente. Se esse valor aqui for 100, por exemplo, significa que esse produto aqui, ó, é 100 vezes maior do que o HOAC. Se essa concentração aqui é 100 vezes maior do que o HOAC, significa que o equilíbrio ele está mais deslocado no sentido da ionização, ou seja, o ácido é forte. Agora, se esse valor for baixo, igual foi o que a gente encontrou, 10 a menos 4, significa que esse produto aqui, ó, é muito menor do que a quantidade de ácido não ionizado. Significa o que isso? Significa que esse ácido é fraco, que ionizou pouco, tá certo? Então, olhem sempre esses valores. Um valor de 10 a menos 4, igual ao que foi obtido aqui, ó, por vocês, nesse exercício, ele é um valor já que indica que o ácido ele é fraco. 10 a menos 5 já é o padrão, tá? 10 a menos 4, 10 a menos 5. Vou anotar aqui, ó, questão 15 da lista, tá ok? Pessoal, então o resumo do exercício é o seguinte. Quando você compra, por exemplo, leite de magnésio, você já deve ter tomado isso, pelo menos quando eram crianças, né? A mãe de vocês deve ter utilizado isso. Quando vocês estão com mal-estar, principalmente em função de algo que tenha comido, com uma certa acidez no estômago, né? Uma queimação, o leite de magnésio ele é tomado junto, pode ser tomado ou ele, ou então hidróxido de alumínio, né? E tem alguns produtos comerciais que utilizam esse nome, eu não estou me recordando de nenhum deles agora, mas você está com aquela azia, às vezes, você toma esse leite de magnésio com água morna, ou então está com dificuldade para ir ao banheiro, né, para evacuar. Normalmente também um leite de magnésio em água morna costuma ajudar, né? Pelo menos as nossas mães trazem essa tradição aí também. Então, o leite de magnésio ele é vendido como uma dispersão, tá, do hidróxido de magnésio, que na realidade não é muito solúvel em água, tá? Mas como a gente está trabalhando com uma condição ideal aqui, o exercício pede para considerar ele como sendo uma base forte. Ou seja, ele quer falar para nós que isso aqui vai dissolver completamente em água. Então, ele é uma suspensão aí de 1,2 gramas de hidróxido de magnésio em 15 ml do produto, que é o leite de magnésio. Esse produto aqui, ele menciona que uma colher dele, que é em torno de 15 ml, foi misturado com água. O que a água faz aqui? A água é o nosso diluente, tá? É o nosso solvente. Significa o quê? Quando eu adiciono a água, misturado com ele, eu estou
aumentando ou diminuindo a concentração do hidróxido de magnésio. Porque aqui eu tinha 15 ml da colher, que eu misturei, e com a água eu aferi o volume, por exemplo, de um balão para 200 ml. Significa o quê? Se eu estou acrescentando solvente ou diluente, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a concentração. Ok? Beleza. Ele quer saber o seguinte, qual é o valor do pH nessa solução, ou nessa... vamos chamar de solução, considerando que ele dissolve completamente, né? Nessa solução diluída aqui. Então, ele trouxe a seguinte informação. O hidróxido de magnésio é uma base forte. O que significa dizer que ele é forte? Aí foi o que eu comentei com vocês inicialmente, por isso escolhi esse exercício para resolver. Ele tem 100% de dissociação. Ah, professor, você tinha falado que era ionização. Por que você está falando de dissociação agora? Porque a base, vocês estudaram isso, ela tem um caráter o quê? Iônico, né? Normalmente são compostos iônicos. Quando você mistura compostos iônicos com a água, a tendência é que as cargas elas se separem, ou seja, elas passam por dissociação. Elas não são produzidas, igual no caso do ácido. E aí no ácido o fenômeno é diferente, é chamado de ionização. Só lembrando aí, tá? Então, se eu tenho base forte, uma outra coisa que vai ficar na minha cabeça é que eu não considero equilíbrio químico. Então, isso ficando claro para vocês, eu já fico bem aliviado, tá? Aliviado de que forma? Aliviado de que existem categorias de eletrólitos que são fracos e outros que são fortes. Quando se fala em fraco, considera equilíbrio, monta equação. Quando não fala nada, a gente considera 100% de dissociação, ou seja, considera apenas a reação direta da esquerda para a direita. Bem, qual é a outra informação que eu tenho? Eu tenho que o hidróxido de magnésio, esse já deu, ele tem a massa molar de 58,32 gramas por mol. E aí eu volto de novo a insistir que vocês comecem a interpretar isso. O que significa isso? Se eu tivesse que explicar para alguém, como que você escreveria isso? Escreveria que 1 mol de MgOH2, ele pesa quanto? 58,32 gramas. Ou seja, se você for numa balança dentro do laboratório, começar a pegar hidróxido de magnésio, retirando do frasco com uma espátula e colocando no prato da balança, no recipiente em cima do prato da balança. Quando chegar em 58,32 gramas no marcador da balança, significa que você pesou 1 mol de hidróxido de magnésio. Bem, para calcular pH, que é o que o exercício está pedindo, qual é a fórmula que eu tenho? Eu tenho que pH é igual a menos log da concentração de H+. E, professor, como é que eu resolvo isso agora, hein? MgOH2 não tem H+? Como que eu resolvo isso? Ela não tem H+, mas tem OH-. Então, OH- é o que a gente vai utilizar como padrão. Ah, mas o que mais? Como que eu vou me guiar para resolver isso? Você tem que olhar o que o exercício está te pedindo, ele não está te pedindo pH. pH eu preciso de quem? Da concentração de H+. Essa concentração aqui ela é dada em quê? Ela é dada em mol por litro. Vamos analisar o que a gente tem no exercício, então, antes da gente começar? A gente tem mol por litro? Não, a gente tem massa, que é em gramas, em ml. Eu não tenho volume em litro e não tenho quantidade de matéria em mol. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter o quê? É determinar a quantidade de matéria em mols que eu tenho em 1,2 gramas. Ou seja, eu tenho que converter grama em mol. Quem converte grama em mol? É um negócio chamado massa molar.
do MgOH2 que vocês acabaram de observar aqui. Ó. Qual é a relação entre eles? Já está aqui. Então, esse N que foi representado aqui, ó, ele significa quantidade de matéria. O que é essa quantidade de matéria? É o que vocês aprenderam no ensino médio como número de mols, tá? A unidade dele é mol. Então, vamos lá determinar isso? Eu sei que um mol, vou escrever aqui, ó. Um mol de quem? MgOH2. Ele pesa quanto? 58,32 gramas. Qual é a quantidade que eu tenho do MgOH2? Eu tenho 1,2 gramas, que é o X. Esse X aqui, então, vai ser igual a quanto? 0,020 mol de MgOH2. Então, já descobri a quantidade em mols. Tá certo? Está representado aqui. Vou continuando o exercício, então. Tá bom, pessoal? O que eu vou fazer agora? Essa quantidade aqui está em que volume? Se vocês deram uma olhada na parte inicial aqui, ó, essa quantidade de 0,020 mol, ela está em 1,2 gramas, que veio para onde? Para 200 ml. Ah, mas você adicionou água? Adicionei. Mas a água pura, que é adicionada na diluição, ela carrega hidróxido de magnésio? Não, ela não carrega. O único hidróxido de magnésio que está aqui nesses 200 ml veio de 1,2 gramas do leite de magnésio. Então, eu posso agora determinar, seria o meu segundo passo, tá? Determinar a concentração molar de quem? Da hidroxila. Como que eu vou fazer isso, professor? Você vai fazer isso da seguinte forma. Primeiro, você vai descobrir o seguinte. A gente já chegou à conclusão que a gente tem 0,020 mol de hidróxido de magnésio, né? Que foi transferido para os 200 ml. Então, eu tenho 0,020 mol de MgOH2. Em qual volume? Em 200 ml, foi o que o exercício falou. Bem, e eu quero, no caso aqui, mol por litro, não foi isso que você comentou a respeito da concentração? Foi, a minha concentração ela é em mol por litro, que eu preciso no final. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Vou colocar aqui, ó, X. Esse X aqui vai ser igual a quanto? Vamos fazer essas contas aí? Esse X vai ser igual a 0,1 mol de MgOH2. Então, se eu tenho 0,1 mol de MgOH2 em 1.000 ml, eu posso afirmar daqui, ó, que a concentração molar é de 0,1 mol em 1.000 ml, ou 0,1 mol por litro. Então, essa concentração aqui, ó, é 0,1 mol por litro, ou molar. Bem, se vocês entenderam, eu vou para a segunda parte, então. Agora eu tenho que pensar o seguinte. A hidroxila, desculpa, falei hidroxila, mas é a concentração molar do MgOH2, tá? Vamos corrigir aqui, ó. Ah, mas qual é a relação entre concentração molar do MgOH2 e da hidroxila? É o que a gente vai escrever aqui agora. Ó. O MgOH2 foi afirmado que ele é uma base forte.
Se é uma base forte, eu vou considerar 100% de dissociação. Não vou escrever equilíbrio químico, vai ter só a equação, ou a setinha de equação da reação direta. Isso aqui, quando separa, vocês já escreveram essas equações, né? Isso ficou lá em unidades anteriores. Vai separar Mg2 mais aquoso mais 2OH menos aquoso. O que é 2, professor? Tem um 2 aqui, ó. Então, eu posso afirmar que 1 mol desse aqui, quando eu dissocio, ele produz 1 mol de magnésio e 2 de hidroxila. Então, eu vou escrever aqui, ó, se eu tiver 1 mol disso aqui, ó, quando dissociar, vai produzir 1 mol desse, mais 2 mols de hidroxila. Certinho? Entendido? Beleza. Mas qual é a concentração molar da hidroxila? Desculpa, da hidroxila, do hidróxido de magnésio. É esse aqui embaixo. É 0,1 molar. Se eu considerar que os volumes não variaram, né? Quando eu misturo 0,1 molar de hidróxido de magnésio com água, vai ocorrer a dissociação, e aí a dissociação significa o quê? Isso aqui vai se fragmentar, ele vai deixar de existir. Ele vai separar em Mg+. Quanto de Mg+? 0,1 molar. E quanto de hidroxila? 0,2 molar. Certo? Por que 2 de hidroxila? Porque ele tem uma concentração 2 vezes maior. Beleza? Beleza. Então, agora a gente já sabe a concentração da hidroxila. E aí eu vou para a última parte do exercício para a gente finalizar isso. Como que a gente resolve isso agora? Que é o passo 3. Calcular o pH da solução. Como que eu calculo o pH dessa solução? Eu tenho a informação até agora que a concentração molar da hidroxila é de 0,2 molar. E aí eu tenho 2 caminhos agora, tá, pessoal, para seguir, para calcular o valor do pH. Para calcular o valor desse pH, então, quais seriam os caminhos que eu posso seguir? Vamos lá? Eu tenho o caminho que eu vou chamar de A, e eu tenho um caminho B. Pelo menos esses dois, tá? Qual que é o caminho A? Eu pego KW, que é igual a quem? Aproveitando e revisando aqui de novo, o produto da concentração do H+ vezes o H-, o exercício não mencionou nada, vamos considerar 25 graus. Isso aqui é 10 a menos 14. Ou seja, eu já tenho a concentração do H-. Tenho o valor de 10 a menos 14, eu descubro o H+. Descobrindo o H+, eu calculo o pH. De que forma? pH menos log da concentração de H+. Qual é o caminho B, professor? O que eu posso fazer? Eu posso vir pelo caminho B, que é o seguinte, ó, o POH é menos log da concentração do OH-. Eu vou fazer pelo B aqui, tá, pessoal? Vocês fiquem à vontade para escolher aí o que vocês acham melhor. Então, eu tenho que o POH é igual a menos log. Qual é a concentração de OH-? 0,2 molar. Vou representá-la aqui, ó. Se você for na sua calculadora e fizer essas contas, você vai achar que esse valor aí é de 0,69. Ok? Então, eu tenho POH de 0,69. pOH extremamente o quê? Baixo, menor que 7. Significa o quê? Solução com qual caráter? Você consegue identificar? 0,2 molar. Maior ou menor que 10 a menos 7? Você consegue identificar qual que é o caráter da solução só olhando aqui? Esse valor aqui é muito maior que 10 a menos 7. Então, significa que essa solução tem caráter básico. Mas, concluindo aqui, então, eu uso que pH mais pOH
é igual a 14. Isso em que condição? 25 graus Celsius. Se eu tenho o pOH, eu calculo o pH, que vai ser 14 menos 0,69, vai dar 13,31. Que é a minha resposta final em relação ao valor de pH.